Ontem à noite caiu como uma bomba a denúncia da Gazeta do Povo. O corpo diplomático brasileiro estaria usando o Conselho de Segurança da ONU para favorecer o Hamas. O Lula estaria fazendo jogo duplo, sorrindo para a mídia, defendendo a criação de um corredor humanitário em direção à fronteira com o Egito, ao mesmo tempo em que estaria sabotando Israel nos bastidores. Esse é nosso tema principal de hoje, galera. É muito grave, tá? Vou trazer todos os detalhes, não só da matéria da Gazeta do Povo, mas também outros sobre os personagens envolvidos, tá? É um tema muito polêmico, muito complexo. Peço que vocês prestem bastante atenção. Não tem mais como sustentar este governo, caso isso seja verdade. Mas antes de começar aqui, vamos tratar de outros temas, bem en passant mesmo, porque vamos focar na denúncia, que é muito grave. Mas vejam aí essa notícia no canto da tela. Quer dizer que a inteligência da Polícia Federal monitora traficantes que saem do Peru e entram no Brasil e não prende? A Polícia Federal monitora e não prende os traficantes que vêm do Peru e entram no Brasil? Deixa eu ver se eu entendi. As senhorinhas do 8 de janeiro, além de terroristas, né, são presas. Uma acabou de ser condenada aí a 15 anos de cadeia, se eu não me engano. E os traficantes entram no Brasil assim impunemente? Ah, não, eles estão sendo monitorados. Tá? E o André do Rap está sendo monitorado? Por um acaso? Gente, isso aí é notícia de perfil de comédia, de paródia. Quando eu li, eu achei que era o Estabão, né, aquele perfil de paródia que tem no Twitter. Mas não é verdade, matéria da Veja. Então a inteligência da PF monitora traficantes que saem do Peru e entram no Brasil. Isso é o Brasil. Agora vejam essa outra matéria aí. Eu venho trazendo aqui para vocês uma série de denúncias, né, a respeito das políticas ambientais do desgoverno, que tanto cantou isso aí, né? Nós vamos proteger a Amazônia, nós vamos defender os índios, os direitos das girafas, dos ursos polar e o caramba. Tá aí, ó. Semana passada vocês viram. Uma região, uma tribo indígena que está precisando de ajuda há 6 meses, porque foi contaminada por mercúrio de garimpeiros. E até agora, depois de 6 meses do alerta do Ministério Público Federal, o governo não fez nada. Agora temos esse outro caso aí, por conta da seca do Rio Solimões, e o governo não está indo lá ajudar. Tem seca em Manaus, né, com o recorde de queimadas, ar irrespirável, uma série de recordes também de desmatamento sendo batidos. Um era histórico desde 1998. E a Marina Silva continua colocando na conta do Jair Bolsonaro. É ótimo ser petista, você nunca tem culpa de nada, você sempre terceiriza tudo. Inclusive a denúncia que eu vou trazer aqui para vocês, a gente já sabe, né? O Lula vai dizer que não sabia de nada. Vocês se lembram daquele canalha, né, aquele árabe paraguaio, né, chamado Said Tenório, que teve a pachorro descaramento de zombar do sofrimento de uma refém israelense, foi retirada ali do porta-malas de um carro pelo Hamas, né, terroristas armados. Ela estava toda ensanguentada, muito provavelmente vítima de violência sexual. E este vagabundo disse que eram fezes, que ela tinha se borrado nas calças. Fezes não foi o termo usado por ele, tá? Foi aquele mais comum mesmo, aquele mais popular. Pois bem, para surpresa de um total de 0 pessoas, ele era do governo. Trabalhava para o Márcio Gerri, né, aquele que cheirou o cabelo da Júlia Zanata. PCdoB, né? Aí ele foi exonerado graças a uma denúncia do Nicolas Ferreira. Parabéns, Nicolas. Nicolas é foda, cara. Ele foi exonerado, tá? E aí, vejam só, existe a discussão dentro do PCdoB para saber se ele vai ser expulso da legenda. O fato em si de existir no Brasil um partido chamado Partido Comunista do Brasil, né, que presta uma homenagem a uma ideologia nefasta que matou mais de 100 milhões de pessoas, já é surreal, né? Esse partido nem deveria... Essa discussão aqui não deveria estar existindo, porque o partido em si não deveria existir. Mas, né, em existindo, eles ainda estão discutindo para ver se vão expulsar o cara ou não. Né? Partido de quem? Da Jandira Fegali. Ainda tem ministro aí do STF que diz que comunismo é invenção, né? Coisa da cabeça de terraplanistas negacionistas, né? Como andam dizendo por aí. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar agora, chegar ao tema principal, que é a questão de Israel e do Hamas. Tá? A gente vai começar ali tratando de algumas notícias que não são
parte do foco central do vídeo, mas estão relacionadas ao conflito. A primeira é essa aí. O Nicolás Maduro disse que vai mandar 30 toneladas, né, de ajuda para Gaza. Eu não sei o que ele quis dizer, se é arma, né, se... Eu espero que... eu espero, né, que se ele for mandar alguma coisa, que não seja comida. Porque o povo venezuelano está comendo cachorro e lixo. Né? E esse cidadão aí vai mandar 30 toneladas de ajuda humanitária para Gaza? Qual ajuda que você vai mandar, o ditador da Venezuela? Eu prefiro que você mande arma do que comida. Mantenha o teu povo alimentado. Tá? Ou então pega as armas e dá para o povo. Porque se fosse o caso, né, muito provavelmente isso aí não estaria acontecendo. Vamos lá, galera. Vamos falar aqui. Chegamos aqui agora, tá? Ao cerne da questão, tá? O foco central desse vídeo aqui. E a matéria, a denúncia em si da Gazeta do Povo já é muito grave. Né? O conteúdo da matéria já é gravíssimo, tá? Mas eu vou trazer para vocês outras informações aqui acerca do fato para contextualizar. Né? E aí vocês vão perceber que a coisa é pior ainda, porque tem dissimulação. Tá? É um grande teatro o que a gente está vendo aqui. Bom, anteontem veio a notícia de que o Lula tinha ligado para o presidente, né, da Resistência Palestina. Eu chamo de Resistência Palestina, tá? Quem quiser usar outro nome, que use. Eu chamo de Resistência Palestina. É o Mahmoud Abbas. Tá? E o pedido do Lula teria sido o seguinte: negocia aí com o Egito para facilitar a criação de um corredor humanitário para os brasileiros poderem fugir, né, de Gaza, ou de Israel, sei lá, se ele quer que os judeus brasileiros também saiam, né? Mas pedindo ajuda para a criação de um corredor humanitário para que os brasileiros que estão lá, na área do conflito, pudessem fugir, né, das áreas de risco e ficarem a salvo no Egito. Tá? Mahmoud Abbas. Aí ficou aquele negócio, não, mas ele é do Fatah, né, que é o outro grupo ali que seria o rival do Hamas. Vocês com certeza já ouviram falar do Teatro das Tesouras. Né? Aquela briga falsa, né, entre PSDB e PT. Duas faces da mesma moeda, tudo farinha do mesmo saco. Né, que o professor Olavo revelou para o Brasil inteiro. Eu mesmo fui uma vítima desse Teatro das Tesouras, passei anos e anos votando no PSDB achando que era direita. Adorava Fernando Henrique Cardoso, pra você ver como era ingênuo, né? O Teatro das Tesouras palestino é justamente formado pelo Hamas e pelo Fatah. O Fatah é o PSDB, o Hamas é o PT. Tá? Eu vou mostrar aí para vocês alguns pequenos detalhes do Abbas, do currículo desse cidadão, que é considerado agora, estão querendo transformá-lo no moderado da história. Né? Não, esse aí é o muçulmano palestino tranquilão. O Hamas, né, são os radicais. Tá? Vejam aí alguns detalhes a respeito desse cara. Primeiríssimo lugar, tá, pessoal? Ele é filhotinho, é o pupilo favorito de ninguém mais, ninguém menos que Yasser Arafat. O Arafat ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Barack Obama também ganhou e é o presidente americano que mais soltou bomba na história no Oriente Médio. Em 1982, ele concluiu, né, o doutorado dele em História na Universidade Estatal de Moscou. E, pessoal, na dissertação dele, ele defendeu a existência de uma ligação, de uma conexão entre o sionismo e o nazismo. Tá? Os judeus que foram massacrados pelo nazismo, de acordo com esse homem, seriam, né, ligados ao nazismo. Além disso, foi revelado que ele foi um agente da KGB na Síria durante os anos 1980. E como vocês bem sabem também, não existe ex-KGB. Uma vez KGB, sempre KGB. Então o Mahmoud Abbas, o amiguinho do Lula, é agente do serviço secreto russo hoje em dia. E por fim, durante uma reunião do Conselho Nacional Palestino em 2018, Abbas afirmou que os judeus na Europa foram massacrados durante séculos por causa, abrindo aspas aqui, tá, pessoal, de seu papel social relacionado à usura e bancos, fecha aspas, para o Abbas. Né? O discurso foi condenado por Israel, Nações Unidas, União Europeia, Alemanha, Suécia e Estados Unidos.
Um editorial do New York Times, que é a publicação mais esquerdista que existe no Ocidente, comentou que as palavras vis de Abbas sejam suas últimas como líder palestino. Isso foi em 2018, ele continua sendo o líder palestino. Por quê? Porque os islâmicos não acham que ele tenha falado nada de errado. Vamos lá, breve currículo aqui do cara, resumindo o que a gente acabou de ler. O cara foi agente da KGB nos anos 1980, vamos ficar aqui apenas na informação oficial, né? Vamos esquecer essa coisa de ex-KGB, não existe. Ele defendeu em sua dissertação na Universidade de Moscou que judeus e nazistas eram aliados, brothers, né? E que a perseguição sofrida pelos judeus se deveu única e exclusivamente por questões financeiras, de grana. Esse aí é o bonzinho da história, né? O presidente da Autoridade Palestina. Pronto, falei o nome oficial, tá? Autoridade Palestina. Foi para ele que o Lula mandou aquela bolada lá de não sei quantos milhões no primeiro mandato dele. Tá? Esse cara, foi para esse cara aí, o brother dele, o amigão dele. Que agora, depois que Israel virou, né, o jogo e está comandando ali o tabuleiro do conflito, veio condenar as ações do Hamas. Não, eles não representam o povo palestino. Teatro das tesouras. Teatro das tesouras. Quer ser o PSDB da história, tá? Eu vou provar isso aqui para vocês com a matéria de 2021, quando fizeram, né, uma eleição chinfrim, né, chamada de democrática na Palestina. Vejam aí. Nessa época, pessoal, o Fatah e o Hamas tinham feito uma trégua. Tá? Uma trégua. Tipo essa que aconteceu agora aqui no Brasil, né? O Geraldo Alckmin sendo vice do Lula. Da trégua entre Fatah e Hamas surgiu um anúncio, mais um, da realização de eleições, mas desta vez, por fim, com direito a decreto presidencial. Legislativas em 22 de maio, a gente está falando de 2021, presidenciais em 31 de julho, e um mês depois, o sufrágio relativo ao Conselho Nacional da Organização de Libertação da Palestina, que representa os palestinianos, os palestinos, internacionalmente. Agora vejam essa parte aqui. O que mudou para que Mahmoud Abbas e o Hamas se reconciliassem com a democracia? Democracia, coitada dessa palavra. O presidente da Autoridade Palestina encontra-se na Alemanha, em exames médicos, tal como já fizera em 2019. Vaso ruim não quebra, tá aí cheio de saúde. Aí diz que ele tá com saúde frágil, né? Tá vivo até hoje. Saúde frágil, cada vez mais impopular. Abbas, de, na época, 86 anos, aposta na cartada da legitimização pelo voto como caminho para a reaproximação aos parceiros internacionais, Estados Unidos no topo. Ou seja, vamos fazer uma eleiçãozinha aqui para dar ares de democracia, né, de legitimidade a isso que a gente faz aqui, né, o Fatah e o Hamas, porque aí, de repente, os Estados Unidos baixam a guarda. Por quê? Porque o Donald Trump tinha acabado com toda a representação da Autoridade Palestina em território americano. Tá? O Donald Trump tinha fechado todos os escritórios. Então, o Hamas e o Fatah fizeram uma trégua, né, para promover essas eleições, parecer que está tudo bonitinho, que é tudo democrático, né, para sensibilizar o Joe Biden, que tinha sido eleito por lá. Então, não existe conflito entre Hamas e Fatah. É PSDB e PT, pessoal. Teatro das tesouras palestino. Com tudo isso esclarecido, vamos tratar agora do principal da denúncia, que é o seguinte. De acordo com a Gazeta do Povo, 2 deputados da direita receberam documentos através de diplomatas israelenses que mostram que a diplomacia brasileira pediu para que fosse revogado pelo Conselho de Segurança da ONU o pedido de Israel para que a parte norte de Gaza fosse evacuada em direção à parte sul, ou seja, em direção à fronteira com o Egito, justamente o corredor humanitário que o Lula publicamente pede. Ele não se reuniu em videoconferência com o Abbas para pedir isso, a criação de um corredor humanitário para que pudessem fazer a evacuação de brasileiros em direção ao sul, em direção à fronteira com o Egito? Não foi isso? Quando Israel pede que os palestinos deixem a área norte de Gaza, que é onde estão os centros de comando do Hamas, e vão em direção ao sul,
né, não só de Gaza, mas também em direção à fronteira com o Egito, Israel está tentando impedir que civis sejam feridos. Tá? Ao mesmo tempo que Israel pede isso, um dos líderes do Hamas diz que isso não vai acontecer, não vai permitir que os palestinos deixem a área de risco. Por quê? Porque eles querem corpos, para depois dizerem, né, que Israel é o vilão, é o monstro da história. Então a gente tem o Lula, publicamente, pedindo a abertura de um corredor humanitário, mas o corpo diplomático brasileiro exigindo que o Conselho de Segurança da ONU proibisse Israel de pedir evacuação da área de risco. E a evacuação da área de risco seria justamente em direção ao sul. Seria o corredor humanitário. Então, o que a gente percebe aí, se isso se confirmar, é o Lula jogando pra galera e o seu corpo diplomático fazendo o que a gente sempre desconfiou que ele está fazendo desde o início, que é ajudar o Hamas. Vamos ver aí, vamos ler aí juntinhos o texto da matéria. Oposição é alertada por Israel que Brasil sugeriu na ONU resolução com ponto favorável ao Hamas. Um dos documentos é chamado de Rascunho Zero. E a outra versão, posterior a essa, é o rascunho mesmo, né? O rascunho definitivo. Em ambas, há uma advertência determinando que autoridades israelenses revoguem imediatamente a ordem para que a população civil palestina abandone toda a região norte da faixa de Gaza. O Rascunho Zero, supostamente proposto pelo Brasil, diz: exorta as autoridades israelenses a revogarem imediatamente a sua ordem de que os civis e o pessoal da ONU evacuem todas as zonas de Gaza a norte do Wadi Gaza e se mudem para o sul de Gaza. Olha só, pessoal, é o seguinte, tá tudo que eu apresentei aqui para vocês já, não só a parte da matéria, mas as informações anteriores, tudo isso já, esse conjunto de informações já fala por si só. Mas, para quem ainda precisa de esclarecimentos, nós teríamos um presidente da República que, para a mídia, diz que quer um corredor humanitário para que as pessoas se dirijam ao sul. Ao mesmo tempo, o seu corpo diplomático estaria usando a presidência do Conselho de Segurança da ONU para impedir que Israel evacuasse o norte de Gaza. E assim as pessoas pudessem deixar a área de risco. Área de risco essa que é comandada pelo Hamas. É lá que fica a parte operacional do grupo terrorista. Jogo duplo. Se isso for confirmado. Então, essas informações precisam ser averiguadas, né, e, caso confirmado tudo isso aí, tem que ter impeachment. Perdeu a legitimidade, se é que já teve alguma em algum momento desde que subiu a rampa. Tá, pessoal? É isso. Quem não entendeu, assistam de novo. Tá tudo neste vídeo. Um forte abraço, a gente se vê por aí.